Começa aqui o Ministério Público em Ação. Fique com a gente e se atualize sobre os seus direitos. Nesta edição, saiba o que tem sido feito para garantir uma vacinação mais ágil contra a Covid-19 aqui no estado. Conheça as situações em que você pode acionar o Ministério Público para ter protegidos os seus direitos enquanto consumidor. Se liga nas informações e notícias que estamos trazendo para você. Ministério Público em Ação, uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. O Ministério Público do Tocantins está programando um novo concurso para o cargo de promotor de justiça substituto. Confira o que há de novidade. Combater a corrupção, contribuir com a preservação do meio ambiente e dos interesses da sociedade, defender os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e ainda fazer parte de uma das instituições mais respeitadas do país. Estas são algumas das atribuições do promotor de justiça. Agora, o Ministério Público do Tocantins reabre suas portas para receber uma nova geração de promotores e promotoras de justiça. Vem aí o 10º Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Tocantins. São ofertadas inicialmente 7 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Saiba mais em www.mpto.mp.br. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. A pandemia de Covid-19 ainda é uma realidade e o Ministério Público continua atento com foco especialmente na vacinação dos tocantinenses. Para saber mais, acompanhe a entrevista da promotora de justiça Araína Cesária. Quem comanda o bate-papo é a também promotora de justiça Isabelle Figueiredo. A nossa convidada do quadro MP Entrevista é a promotora de justiça Araína Cesário D'Alessandro, que atua na área de defesa da saúde em Palmas. Ela também coordena o Centro de Apoio Operacional da Saúde, CAL Saúde, órgão que foi criado pelo Ministério Público do Tocantins em 2020 e que tem tido uma atuação marcante durante toda a pandemia. Claro, o foco desse bate-papo será a atuação do Ministério Público no enfrentamento da pandemia. Bem-vinda, doutora Araína. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada, doutora Isabelle de Figueiredo. A satisfação é toda nossa. Doutora Araína, o mundo vive uma situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde. Parte da população já foi vacinada, outra parte ainda não. Todo mundo está muito ansioso para voltar para as atividades presenciais, para voltar a encontrar os amigos, a encontrar a família. Como é o desafio do Ministério Público neste momento? Curioso que agora em novembro completa-se 2 anos de enfrentamento da pandemia. O que era para ser uma pneumonia inespecífica que começou em Wuhan em novembro de 2019, logo em janeiro de 2020 foi declarada uma emergência em saúde pública, o mais alto nível de preocupação da Organização Mundial de Saúde, o mais alto nível de alerta da Organização Mundial de Saúde já emitido. E tudo realmente foi readaptado para o enfrentamento dessa pandemia ao longo desses 2 anos. O nosso modo de ser, o nosso modo de agir em todas as esferas. Obviamente que esse impacto também chegou nas famílias, nas organizações sociais, nas entidades e no próprio Ministério Público. O que se pode dizer é que o Ministério Público sairá da pandemia com uma atuação mais integrada, mais coordenada, pensando numa atuação mais proativa, mais preventiva, cada vez mais a atuação extrajudicial,
cada vez mais imaginando a atuação intersetorial e transversal. Quando se diz que os indicadores de saúde revelam os níveis de organização social e econômica de um lugar, isso quer dizer que a atuação da saúde, ela não pode ser separada da atuação do meio ambiente, da educação e de outras políticas públicas que o Ministério Público também enfrenta. Então, essa é a grande lição institucional. Então, o Ministério Público aprendeu também com a pandemia. Sim, e eu penso que se tivermos uma grande lição ou uma grande perspectiva para além de toda essa perda todas essas pessoas que foram levadas, sequeladas e toda essa crise econômica, é esse pensar coletivo, é essa visão coletiva de planeta. E de maneira institucional também, essa organização intersetorial e transversal que o Ministério Público deve ter de maneira permanente a partir de agora. O CAU Saúde, que a senhora coordena, tem feito vistoria em várias cidades do estado para verificar a execução de plano de vacinação contra a Covid. No geral, o que é que vocês têm encontrado? Sim, tudo aconteceu muito rápido, né? O Ministério Público, em meio à pandemia, resolveu criar um centro de apoio operacional específico para a saúde. Nós tivemos que nos aparelhar em meio ao teletrabalho e durante o enfrentamento da pandemia, priorizamos a vacinação. A política de imunização no Brasil é uma política vitoriosa, é um nicho do nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde tem várias dificuldades, várias iniquidades, vários desafios, mas nós temos essa preciosidade da nossa política de imunização e temos as preciosidades da integralidade e da universalidade, né? Então, em muitos rincões brasileiros, e o Brasil não se precisa dizer que é continental e é permeado de imensas desigualdades sociais, então em alguns lugares brasileiros, leitos, vacinas, medicamentos, só através do SUS mesmo, e quando se trata de vacinação, o Sistema Único de Saúde tem feito a sua lição e muito bem. Mas nós estávamos no meio do enfrentamento de uma pandemia, né? Então, importando imunizantes, fabricando imunizantes, priorizando pessoas para serem vacinadas, com notas técnicas que eram emitidas a todos os dias, gestores que eram alimentados com essas informações a todos os dias e uma corrida pela vacina. E esses gestores precisando de informação, precisando de apoio, e o Ministério Público, através especialmente do Centro de Apoio da Saúde, resolveu colocar os pés na estrada, literalmente. E nós priorizamos essas inspeções, percorremos vários municípios do interior do Tocantins e ainda estamos fazendo essas vistorias. A intenção é apoiar os gestores, né, verificar os municípios que estão com dificuldades. Lá nós verificamos as condições de armazenamento, a logística da vacinação, estrutura de pessoal, estrutura física, atrasos. E encontramos alguns problemas relacionados à temperatura no armazenamento da vacina, verificamos perdas de doses de vacinas por congelamento, verificamos falta de separação de segunda dose, falta de planejamento para a busca das pessoas que não compareciam para a segunda dose, e principalmente carência de recursos humanos para a priorização dessa vacinação. Então, pessoas que gostariam de ser vacinadas, vacinas em estoque, falta de recursos humanos para trazer essas pessoas ou para incentivar essas pessoas a se vacinarem. O Ministério Público tem atuado em todas as fases da pandemia de Covid-19, fiscalizando, recomendando ações e atuando na esfera judicial para resguardar o direito à saúde da população. Depois de muito trabalho para garantir o distanciamento social, a ampliação dos leitos hospitalares e a oferta de medicamentos e insumos hospitalares, agora o momento é de focar na vacinação.
Os estoques de vacina estão sendo vistoriados em diversas cidades, sendo observadas as condições de armazenagem, o controle das vacinas recebidas e aplicadas, as eventuais perdas e extravios e como os municípios estão executando os seus planos de vacinação. Se souber de alguma irregularidade, denuncie ao Ministério Público. Ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. E aí, doutora Araína, falando em vacinação, qual é a situação hoje do Tocantins em relação ao abandono vacinal e com relação à dose de reforço? Como é que estamos? Sim. Nós acompanhamos, especialmente através do Ministério Público, dos dados da Fiocruz, a situação dos principais municípios quanto à aplicação da segunda dose e a situação do Estado como um todo. O Brasil conseguiu reduzir muito os percentuais de abandono vacinal e o Tocantins também. Hoje, percentualmente, o Tocantins está entre os 10 estados com menor abandono vacinal. E o que nós gostaríamos é que continuasse assim e melhorasse, porque está demonstrado, especialmente diante da redução do número de óbitos e da redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares, a importância da vacinação, não só da primeira dose, como da segunda dose também. E estamos agora com a estratégia da dose de reforço para os idosos e dose de reforço para os profissionais da saúde. Então é importante que todos compareçam para realizarem essas doses de reforço. Com o aumento da vacinação, a gente tem percebido uma redução no número de infectados pela Covid, do número de internados pela Covid e de internados em leitos de UTI. Já se fala até em desativação de alguns leitos de UTI. O Ministério Público tem acompanhado isso? Como é que tem sido? Sim. Existe um portal que garante essa publicidade das taxas de ocupação de leitos clínicos e de leitos de UTI para o Ministério Público, para os órgãos de controle e para toda a sociedade. É o Integra Saúde Tocantins e nós acompanhamos sempre e observamos de fato uma queda no número de internados Covid. O número de leitos de UTI, esse número chegou-se a esse número e essas UTIs elas foram implantadas, assim como o Integra Saúde, dentro de judicializações. Então existem ações civis públicas que tratam da matéria. E essa ação civil pública que tratou dos leitos de UTI são UTIs em geral. Logo, se forem desativadas para o enfrentamento da Covid, elas serão aproveitadas como UTIs em geral, até porque no estado do Tocantins, como em todo o país, há um déficit no número de UTIs. Nós estamos retomando as cirurgias eletivas, então essas UTIs serão necessárias como leitos de retaguarda para essas cirurgias. A movimentação social com o fim do isolamento também impõe uma necessidade de maior número de UTIs, violência no trânsito, violência de uma maneira geral. Então, de fato, nós precisaremos de mais UTI em geral e isso decorre da própria dinâmica dos indicadores de saúde. Então, esses leitos de UTI Covid serão utilizados, serão mantidos, mas agora para outras... Sim, e certamente todas essas informações, elas serão acompanhadas dentro dessa ação civil pública. E nessa última parte, doutora Araína, a gente tem uma pergunta que veio do público para a senhora. Vamos ouvir. Como a senhora vê a exigência do comprovante de vacinação para participar de algumas atividades e entrar em alguns locais, o chamado passaporte da vacina? Bem, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa matéria e enfrentou porque existem direitos aí que têm que ser ponderados. O direito de ir e vir do cidadão e o direito à saúde coletiva. E, a bem da verdade, vacinação no Brasil sempre foi uma estratégia de saúde coletiva. As políticas de vacinação, para terem sucesso, elas precisam que todas as pessoas, que haja essa adesão, que todas as pessoas se movimentem em prol daquela campanha de vacinação.
E o Supremo Tribunal, nessa decisão recente, ele disse que, em que pese o direito de ir e vir do cidadão, a vacinação, o passaporte de vacina, ele decorre da racionalidade coletiva e do direito coletivo à saúde. E nós, como promotores de justiça, estamos para defender o regime democrático, a ordem jurídica, a ordem constitucional e os interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente a defesa da saúde como principal consectário do direito à vida, né? E lá no artigo 3º diz que a nossa República deve promover o bem de todos, né? E o promotor de justiça deve se preocupar muito com os objetivos da República. E o primeiro deles é uma sociedade livre, justa e solidária. Vacinação, passaporte de vacina, é pensar-se também nessa solidariedade social. E como eu dizia lá na primeira pergunta sobre as lições da pandemia, essa visão coletiva de planeta deve ser a principal lição que nós precisamos resgatar dessa pandemia, né? Não só através do passaporte de vacina, mas de mudanças radicais na nossa forma de ser e de agir. É um pensar coletivo. Exatamente, doutora Isabelle. Obrigada, doutora Araína. Um prazer enorme tê-la aqui hoje. Prazer todo meu. Lembre-se, em caso de violação de algum direito, procure a Promotoria de Justiça que atende o seu município ou acesse a ouvidoria pelo telefone 127 ou pelo site www.mpto.mp.br. Você sabia que o Ministério Público atua também na área de defesa do consumidor? Entenda bem, pois você pode precisar desse serviço futuramente. Quem explica é a promotora de justiça Bartira Quinteiro. O Ministério Público, dentre as suas diversas funções, promove a defesa do direito dos consumidores. Mas é importante destacar que o Ministério Público atua na defesa da coletividade de consumidores. Diferentemente do PROCON, que atua na defesa de direitos individuais do consumidor, o Ministério Público vai tutelar o direito dos consumidores quando o dano, a falta da qualidade do produto ou do serviço atingir um número indistinto de consumidores. Como nós podemos diferenciar se esse direito que foi violado do consumidor é individual ou coletivo? Por exemplo, uma propaganda abusiva ou enganosa que é veiculada em um meio de comunicação, por si só, tem o condão de atingir um número indistinto de consumidores. Nesse caso, o Ministério Público vai atuar para tentar coibir a veiculação daquela propaganda ou buscando a indenização para os consumidores que foram lesados. Um contrato de adesão que vincule um grupo coletivo também pode ser revisto caso contenha cláusulas que violem o direito do consumidor. É importante destacar que o Ministério Público, excepcionalmente, pode tutelar um direito individual homogêneo do consumidor, contanto que esse direito seja indisponível e tenha uma relevância social, como é o caso dos direitos relacionados ao direito da saúde. O Ministério Público promove a defesa de um único consumidor, em razão de ter esse viés imprescindível, que é a saúde do consumidor. Em qualquer cidade onde more, o cidadão tocantinense tem sempre uma unidade do Ministério Público perto dele. Nesta edição, vamos conhecer as promotorias de justiça de Colinas do Tocantins, que atendem a cidade-sede e mais 5 municípios da região. No centro de Colinas do Tocantins, na Avenida 7, estão as promotorias de justiça daquela comarca. Lá são atendidos os cidadãos de Colinas e também de Bernardo Saião, Brasilândia do Tocantins, Couto de Magalhães, Juarina e Palmeirante. Chegamos ao fim desta edição do programa Ministério Público em Ação. Nos despedimos mostrando um pouco sobre a campanha Parceiros pela Vida, que tem motivado várias pessoas a se tornarem doadores frequentes de sangue. Confira aí e até a próxima!
Uma nova edição da campanha Parceiros pela Vida, organizada pelo Ministério Público do Tocantins, aconteceu nas cidades de Palmas e Araguaína. A iniciativa mobilizou os servidores públicos da instituição e órgãos parceiros a doar sangue e a se cadastrar no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O objetivo principal da campanha é o de ampliar o cadastro de doadores frequentes de sangue, ajudando a regularizar o estoque do Hemocentro, que sofreu grave baixa nesta pandemia de Covid-19. Devido a essa época de pandemia, baixou muito e agora com o retorno das cirurgias eletivas, cada dia mais os estoques estão baixando. Então esse voluntariado das pessoas que aparecem no Hemocentro para fazer a doação de sangue é importante. Então a procura até lá para esses doadores contribui na melhora até mesmo para essa cirurgia desses pacientes que estão no leito de hospital. O servidor da Justiça Federal, Samuel Dalton, contou que superou o medo da agulha, se tornou um doador assíduo e sempre participa da campanha organizada pelo Ministério Público do Tocantins. A consciência mesmo social, de ajudar o próximo, de realmente não ficar omisso a essas questões. Então, sim, sempre que eu posso, regularmente estou vindo doar sangue. Antigamente tinha um medo da agulha, mas hoje em dia já ficou para trás e o papel social fala mais alto nessas horas e a gente tem que vir doar sangue mesmo, acho importante para ajudar quem a gente puder ajudar. A assessora jurídica do Ministério Público, Dalet Borges, também é doadora e participa da campanha. Eu acho extremamente importante, uma forma de incentivar mesmo as pessoas a terem esse ato de amor, a doarem vida para outras pessoas, então é muito importante para divulgar, para incentivar os outros colegas a estarem fazendo essa doação. A campanha Parceiros pela Vida foi idealizada pelo Ministério Público por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde, o CAU Saúde, e da sua área de promoção e assistência à saúde, e vem agregando novos parceiros desde o seu início, contando atualmente com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal Regional Eleitoral e SEBRAE.